Shalom, boa noite, é uma alegria estar aqui na sala dos jovens, essa sala cheia de pessoas maravilhosas que o Senhor escolheu. É uma grande alegria, obrigada pelo convite, pela oportunidade, Jana e Luciano, os líderes, e Luana e Daia, deste ministério. Louvado seja o grande nome do Senhor. Eu perguntei ao Espírito Santo o que traria para vocês. E o Espírito Santo falou algo muito poderoso. Antes de começar, eu quero dizer que meu nome é Fabiana e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a Shalom. Todo mundo cumprimenta, né, do Tropa de Elite de Jesus com a Shalom. Amém? Então, Shalom, aqui este post fala, correndo a carreira proposta pelo Senhor, cheio da Shalom de Jesus Cristo. Mas o que seria Shalom? O que seria? Mas antes de entrar nesse mérito, eu quero falar para vocês um texto que está em João, capítulo 14, versículo 27, mas esse texto é da Bíblia judaica, que diz assim, ó, o que lhes deixo é Shalom, dou-lhes minha Shalom, não a dou como o mundo a dá, não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. João 14, 27, da Bíblia judaica. Shalom é uma palavra em hebraico que significa plenitude, estar pleno. Amém? E essa plenitude significa paz, significa harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, alegria e felicidade. É uma completude de coisas, não é apenas paz. Shalom é muito além disso. Amém? E eu quero falar para você sobre o inimigo. O inimigo, ele sabe que o Senhor, ele entrega a Shalom dele para nós. Mas o inimigo quer enganar desde sempre, desde o jardim do Éden, ele engana a serpente, o dragão, ele é mentiroso e ele vai querer colocar na nossa mente tudo contrário ao que o Senhor tem colocado. Ele vai querer dizer que você não é feliz, que você não está em paz, que você não está saudável, que você está passando por algum perigo, alguma situação de emergência. Ele vai querer o quê? Roubar essa plenitude. Ele vai querer roubar essa paz, essa alegria, essa felicidade, a Shalom do Senhor. Amém? E eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Quando o Senhor ressuscitou, ele foi conversar com Pedro, porque Pedro, nós sabemos que negou Jesus 3 vezes. Amém? Mas só que ele amava muito Pedro, assim como ele ama a mim, ama vocês, da mesma forma. Só que naquela ocasião ele teve condições de fazer isso pessoalmente. E ele quis trazer uma Shalom para Pedro novamente, porque Pedro se sentia angustiado, se sentia culpado de ter negado o seu mestre. Então, ele precisou da ajuda de Jesus, assim como eu preciso, como cada um de nós dessa sala precisa. E ele falou, Shimon Bar Yoshanan, que quer dizer Pedro, né? Esse texto aqui é da Bíblia judaica. Você me ama mais do que estes? A primeira resposta de Pedro foi, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu sou amigo, que eu amo. Daí o Senhor Jesus disse, Pedro, alimente as minhas ovelhas. Aí ele tornou a perguntar, Shimon Bar Yoshanan, você me ama mais do que estes? Pedro novamente disse, sim, Senhor, eu amo, eu sou seu amigo. Pedro, pastorei as minhas ovelhas. No terceiro momento, Jesus perguntou, Shimon Bar Yoshanan, você me ama mais do que estes? Ele já estava chateado.
E ele disse assim, Senhor, você sabe todas as coisas, o Senhor sabe se eu amo, se eu sou seu amigo. Aí Jesus novamente respondeu, Pedro, alimente as minhas ovelhas. Por que eu trouxe esse versículo aqui, esse texto aqui? O Senhor Jesus, ele quer nos curar, sim, mas ele nos mostra como que nós somos curados. Nós somos curados de uma maneira diferente que a gente está habituado. A maneira que o Senhor Jesus cura é servindo ele, é alimentando as ovelhas, é pastoreando as ovelhas, é alimentando. O que significa alimentar, pastorear as ovelhas? Aquelas pessoas que estão próximas de nós, que o Senhor nos apresenta, que ainda não o conhecem, nós mostramos que nós estamos recebendo a cura do Senhor através do servir, através do cuidado, de mostrar quem Jesus é para essas pessoas, ensinar as pessoas, ser um instrumento na mão do Senhor Jesus. Isso nós recebemos cura. A cura que vem do Senhor olha que interessante isso, prestem atenção nesse texto aqui, é fazer a vontade de Deus, tornando a falar, alimentando, pastoreando quem ele enviou. Vou dar um exemplo para vocês. O Senhor Jesus traz uma conexão para mim de uma moça chamada Maria. Ela não conhece Jesus ainda. E como é que eu faço? Eu alimento, ou seja, eu ensino. Eu dou um alimento espiritual para essa pessoa. Eu ensino ela sobre Jesus, sobre as Escrituras. Vou ensinando, discipulando, vou cuidando dela, vou pastoreando essa pessoa. E neste momento eu recebo cura do Senhor. Amém? Aqui em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20 da Bíblia judaica, diz o seguinte, portanto, vão e façam talmidim. Talmidim significa discípulos, entre pessoas de todas as nações, imergindo-as na realidade do Pai, do Filho, e aqui é Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Ou seja, essa é uma determinação do Senhor Jesus, que todos nós que o conhecemos, a gente tem que fazer discípulos. O que é discípulos? É uma pessoa que você ensina, é uma pessoa que você mostra os princípios eternos, e na medida que a gente vai fazendo isso, obedecendo ao Senhor Jesus, nós vamos recebendo cura. E a cura não é só física, é uma cura geral, é uma cura de toda a ordem, daquilo que a gente precisa. Pode ser de um trauma, pode ser de alguma coisa que nos aconteceu que não é bom, que não é legal, e nós vamos recebendo cura. Amém? O Senhor Jesus ensina também algo muito poderoso, que também tem a ver com a Shalom. Fazer a vontade de Deus, do Pai, é o nosso alimento. O alimento também pode ser remédio. Quem é que já ouviu dizer assim, o que você come pode trazer cura ou doença para você? Então, aqui também tem outra grande chave, que é fazer a vontade de Deus. Isso está em João, capítulo 4, versículo 34 da Bíblia judaica, que diz assim, ó, e Yeshua lhes disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que é essa conclusão da obra? A obra de Deus é todos não perecer. Ele gostaria que todos não perecessem, que não fosse para nenhum outro lugar a não ser para junto dele, passar a eternidade com ele. Essa é a vontade do Senhor, do Pai, o Pai Celestial para a minha vida e para a vida de todos aqueles que nós conhecemos, gerando essas conexões eternas. Então, será que não experimentamos a Shalom de Jesus ainda? Se perguntem isso agora, neste momento. Será que a gente está experimentando a Shalom de Jesus? Será que eu entendi a Shalom de Jesus? Será que a minha família está em Shalom? Claro que nós podemos passar por situações adversas na nossa vida,
algumas aflições, e é natural a gente ficar preocupado, é natural nós ficarmos tristes, magoados, com raiva, é natural, nós temos alma. E dentro desta alma, nós temos sentimentos e emoções. O Senhor nos fez assim. Mas o Senhor diz assim, ó, não se preocupa, eu estou com você. A shalom dele não significa ausência de preocupação. A shalom dele diz que ele está conosco, ele está comigo, ele está com vocês. No livro de João, o capítulo 16, o versículo 33 diz: eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, quem está falando aqui é Jesus, vocês tenham shalom neste mundo. Vocês terão aflições, mas sejam fortes, eu venci o mundo. Então, traz uma testificação daquilo que eu estava falando antes, que nós teremos aflições, nós teremos contratempos, nem sempre nós estaremos bem, nem sempre. Mas Jesus diz assim, tenham bom ânimo, fiquem firmes, fiquem fortes, vocês têm a mim, vocês estão unidos comigo. Eu venci o mundo, ele fala, significa que nós também venceremos. Que nada do que pode acontecer neste mundo é forte o suficiente para nos afastar de Cristo. Em Cristo nós temos a shalom. Em Cristo nós temos a condição de superar as adversidades da vida da gente. Aqui, tornando a falar que a paz, a plenitude, a alegria, a felicidade não é a ausência de problemas. É tendo problemas, mesmo assim você entender que Cristo está conosco, nós estamos em Cristo e por isso temos uma vida abundante, temos uma vida próspera, temos uma vida boa, gostosa de ser vivida, porque nós temos a certeza de que nós estamos em Cristo, nele, e ele traz essa shalom que excede a todo entendimento. O que isso significa? Que nós não temos condições de entender de forma humana o que é isso que ele traz para nós. Porque nós temos uma ótica de que para tudo estar bem nós precisamos não ter problemas. Mas Cristo passou por tantas coisas e passou feliz em obedecer. Momentaneamente passou por dores e tribulações, mas ele estava feliz, estava pleno. E assim como Paulo também diz que essa pequena e momentânea tribulação, ela não é capaz de impedir o que virá de bom, de proveitoso para nossas vidas. Então, os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, em todas as circunstâncias, para que dele nós nos aproveitemos melhor, a gente tem o melhor desta terra. Porque ele disse também que nele, crendo nele, nós teríamos vida, mas não apenas vida, vida abundante. O que será que significa vida abundante? A vida abundante é plenitude, é estar pleno. E tendo plenitude, nós não iremos murmurar, nós não iremos pensar coisas ruins ao nosso respeito também, porque às vezes nós pensamos sim coisas ruins a nosso respeito, mas com isso nós olharemos para o autor e consumador da nossa fé e teremos fortalecimento e teremos respostas para todas as nossas perguntas e então conseguiremos passar pelos problemas com sabedoria. Amém? Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus. E como é que se faz isso? Tornar os nossos pedidos conhecidos a Deus? Através das nossas orações, pela oração e súplica. Olha aqui, ó.
com ação de graças. O que é ação de graças? É agradecimento. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, te agradeço por ter uma casa para morar, eu te agradeço porque eu tenho a internet, eu tenho o celular, eu tenho um notebook, eu tenho laptop, enfim, qualquer aparelho para que a gente possa ter essa comunhão que estamos tendo agora. E a Shalom de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seu coração e mente em união com Messias e Yeshua. Olha só, quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. Guardará o seu coração e mente em união com Messias e Yeshua. Isso aqui é uma grande chave para todos nós, principalmente no que estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo um momento de insegurança, diríamos assim, por conta da presidência da República, porque apoia coisas que nós não apoiamos. Nós, que eu digo, somos os cristãos, aqueles que amam a Cristo, que tendem a crer em princípios que nos levam a ter uma vida abundante. Então, mesmo que estejamos passando por essa situação de insegurança, esse texto diz que é para a gente não se preocupar. Mas, ao contrário disso, é para orar, é conversar com o Senhor, através das nossas orações e súplicas, com ação de graças. E aí, o que acontece? A Shalom de Deus, que nós não conseguimos explicar, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. O que é guardar o nosso coração e a nossa mente? Isso não vai entrar no nosso pensamento, no nosso sentimento, isso não vai entrar, porque o Senhor vai estar nos guardando, e isso vai nos manter unidos com Cristo. Amém? Então, muito importante. Eu vou falar sobre o que nós estamos vivendo, e fazer um pedido ao Senhor. Ô Pai, eu quero te agradecer por morar no Brasil, pelo Brasil ser maravilhoso, mas eu estou preocupada com essa situação. Mas eu não quero ficar preocupada, eu quero que o Senhor me ajude nessa questão. Por favor, ajude os meus irmãos também, todos aqueles que estão passando por alguma necessidade nesse momento. Me entregue a tua Shalom, me mantenha conectada, unida com o Senhor Jesus. Amém? É desta forma, é rápido, não precisa fazer um tratado numa oração. É ser objetivo e dizer aquilo que está incomodando e o que você deseja. Amém? Então, isso aqui é um problema, gente, a insatisfação. Isso é a causa de todos os males. A insatisfação consegue tirar você da Shalom de Cristo, que você não fica satisfeito com aquilo que tem, você deseja mais. Tem algum problema em desejar coisas? Não, nenhum. Mas não ter aquilo que ainda desejamos não pode tirar a nossa Shalom. Nós temos que permanecer satisfeitos e gratos. A insatisfação, ela pode nos trazer, nos colocar num lugar de ingratidão. E isso nos rouba a Shalom do Senhor. Isso é muito sério. Provérbios, capítulo 27, versículo 20, da Bíblia judaica, diz: o Sheol e o Abaddon nunca se satisfazem, e os olhos humanos nunca estão satisfeitos. Ou seja, os nossos olhos vão olhar para as coisas bonitas e bacanas e vão desejar. Mas é importante que nós estejamos satisfeitos com tudo que temos e colocar as nossas petições ao Senhor. E Ele vai guardar o nosso coração da insatisfação e da falta, da ausência de Shalom. Amém? Então, tem esse texto aqui, que é Provérbios capítulo 4, versículo 23, da judaica, que diz assim, ó, acima de todas outras coisas, ou seja, acima de tudo, independente do que aconteça, mesmo que seja alguma coisa ruim, guarde, aqui bem grande, o seu coração, porque ele é fonte de vida. O que isso significa? Se eu deixo entrar coisas ruins no meu coração,
alimentados pela insatisfação, o meu coração vai ser cheio de insatisfação, e isso significa que vai me levar a palavras de morte, pensamentos de morte. Como assim? Não de assassinato, mas morte da gratidão, morte da plenitude que vem de Deus, que é a Shalom. Então, é importante que, ainda que tudo possa acontecer conosco, ainda que várias coisas possam acontecer, ainda que a gente deseje outras coisas e esteja orando, buscando essas coisas, é importante mantermos o nosso coração guardado e protegido, para que não entre nada ruim no nosso coração, e a gente venha a ter uma vida de insatisfação. Amém? E agora? Sem Shalom? Será que eu estou sem Shalom? Estou ausente da Shalom? Não estou conectada com Cristo? Será que algum de vocês não está conectado com Cristo? Então, nós vamos orar sobre isso. Amém? Nós vamos orar e pedir que o Senhor nos encha da sua Shalom, nos encha da sua satisfação, da plenitude dele. Amém? E eu vou pedir para vocês, então, por favor, fechem seus olhos, por favor. Close your eyes. Feche os olhos. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Sofia Fernandes, pela vida da Manu, pela vida da B, pela vida do Lucas, pela vida da Jana, a prima, pela vida da Sofia, da Josi, pela vida do Breno, pela vida da Luana, pela vida do Luciano, da prima, e pela vida do Cauã, e pela minha vida. Obrigada por nos fazermos plenos, fazer de cada um de nós unidos com Cristo, porque nele nós encontramos a resposta de todas as coisas. Em Cristo nós temos sabedoria, nós temos entendimento, nós temos revelação, nós temos tudo o que precisamos. Porque está escrito também no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentimos falta. Então, acomoda o nosso coração, nos ajuda a respirar, nos ajuda a entender o tempo e as estações de todas as coisas. Por favor, nos ajude. Por favor, ainda mais na juventude, que tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa que acontece na internet, é muita coisa que acontece no mundo, que a gente às vezes não sabe administrar essas emoções dentro de nós. Então, eu peço, com a tua ajuda, nos ajuda a vencer todas as questões, a vencer as dificuldades e os medos, a não estarmos preocupados com tudo, a confiarmos cada vez mais e mais e mais em ti. Porque o Senhor tem água viva que nos mata a sede e nos dá as respostas para todas as coisas. Obrigada por tudo e por tanto, Jesus. Amém, e louvado seja o teu grande nome.